mencionou do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, por gentileza, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, nós iremos ler a partir do versículo de número 36. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 36. Quantos encontraram? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Passamos a ler o texto que diz assim: e eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Amém? Amém. Repita assim comigo: 2 milagres, e um testemunho divino. Vamos melhorar, diga assim comigo: 2 efatá, e um testemunho divino. Pode tomar o teu assento, fique à vontade, em nome de Jesus. Queridos, é sabido de todos nós que esse texto fora monografado pelo doutor e escritor Lucas. E sabemos que Lucas ele não fez parte do colégio apostólico, porém ele teve um encontro com a graça, com a salvação, um encontro com a luz. E uma vez que Lucas tem esse encontro com Cristo, mesmo ele não fazendo parte do colégio apostólico, ele foi divinamente inspirado pelo Espírito Santo, recebendo a sensibilidade da escrita. Com uma tinta e com a pena, ele decidiu escrever tudo acerca da pessoa de Cristo e também dos apóstolos. E é interessante entender que Lucas, nesta sua sensibilidade acerca desta curiosidade aguçada dele de informar sobre milagres, sobre o ministério de Cristo, o ministério dos apóstolos, ele deixa para nós registrados então 2 grandes e importantes documentos. O primeiro é esse que leva o seu nome, que é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o próprio Lucas, e o segundo é o livro de Atos dos Apóstolos. Ele deixa esses 2 grandes documentos registrados, e o que nos chama a atenção e que nos traz um impacto muito profundo é a sensibilidade ao qual Lucas escreve. É por isso que eu sempre digo que nos evangelhos sinóticos, Lucas se destaca pelo seu interesse, pelo seu vigor, sua intenção de ir um pouco mais além, de avançar um pouco mais na sua curiosidade de saber tudo sobre o que aconteceu com Cristo, com os discípulos, com os apóstolos e tudo que está dentro do contexto daquele tempo ao qual Jesus e os discípulos estão inseridos. Mas você vai perceber comigo que nesta ideia de sensibilidade de Lucas, considerado por muitos teólogos, considerado por muitos pensadores da Bíblia como um cavador, aquele que vai mais fundo, aquele que não aceita ficar no raso, nós vamos perceber que com tudo isso, Lucas tinha sua formação profissional. E qual era a formação profissional de Lucas? A formação profissional de Lucas era a medicina. Lucas estava fazendo medicina, ou melhor dizendo, estava formado ou era formado em medicina. Esse texto para nós é muito importante. Por quê, pastor Tiago? Porque nós estamos lendo aqui agora, estamos meditando, estamos predicando sobre um doutor, um médico, que decidiu escrever acerca de milagre, que decidiu escrever acerca de uma cura. Isso aqui é tremendo, por quê, pastor? Porque vocês sabem melhor do que eu que a medicina não trabalha no campo do milagre. A medicina trabalha
no campo daquilo que eles podem ver, trabalha no campo da ciência, daquilo que é palpável, daquilo que pode dar certo, daquilo que eles podem ver, que eles podem construir, trabalhar e dizer, de fato, só aconteceu por tal junção, por tal combinação, fulano de tal se recuperou, a cirurgia foi perfeita, porque nós trabalhamos assim, assado, e deu tudo certo. Agora estamos vendo um doutor escrevendo com muita sensibilidade, um médico escrevendo com muita sensibilidade acerca do milagre, que não está no campo terreno. Milagre não está no campo da vista humana. Milagre está no campo da fé. E Lucas está escrevendo isso com muita qualidade dentro desse texto. E entender isso aqui, Lucas escrevendo sobre dois grandes milagres, é o mesmo que dizer que a medicina está se curvando diante do poder de Deus. É o mesmo de dizer que a medicina rende-se a entender que quando não há recursos humanos, não há recursos terrenos, a mão toda poderosa do todo eu sou. Quando aonde o bisturi do médico não tem poder de ir, a mão do todo poderoso vai, opera e faz o milagre. E você vai perceber que o texto que nós tomamos como base para o corpo sermonário vai tratar exatamente de dois grandes milagres. Você vai perceber comigo que Lucas deixa registrado o anjo Gabriel narrando para Maria acerca do impossível. Que impossível é esse? O impossível estava na sua prima por nome de Isabel, que há anos tentava ou sonhava engravidar, mas as suas trompas eram viradas, seu útero era seco, ela não tinha possibilidade de gerar uma criança no seu ventre. Mas você vai perceber comigo que o propósito do testemunho do anjo Gabriel acerca de Isabel a Maria é exatamente para que a mesma aceita o propósito que Deus tinha para cumprir na vida dela. Através de quê, pastor? Através daquele testemunho de Isabel, o anjo Gabriel está indicando para Maria que o que vai acontecer com ela pode até fugir do campo da natureza humana, pode até ser impossível para um homem, mas para Deus nada é impossível. Mas preste bem atenção, por gentileza, e você verá comigo que nessa interpretação, ou nesse testemunho do anjo Gabriel, acerca de Isabel para Maria, vai nos levar a entender algumas verdades aqui. Que verdades são essas, pastor Tiago? Observe bem que o anjo Gabriel vai mostrar pelo menos 5 verdades para nós aqui, acerca do impossível de Isabel, ou do testemunho de Isabel e também de Zacarias, para convencer Maria a aceitar o plano e o propósito de Deus na vida dela. A partir do versículo de número 11, você vai perceber, a partir do versículo de número 26, do capítulo 1, você vai entender comigo que o anjo Gabriel, ele aparece para Maria. E quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele aparece exatamente para falar para Maria o plano, o propósito que Deus tinha através da vida dela, para que o Salvador da humanidade viesse para tornar o plano redentivo de Deus realidade. E vede bem, para isso, o anjo Gabriel tem dificuldade. Você vai perceber que quando o anjo Gabriel se apresenta para Maria, a primeira coisa que ele vai fazer é saudar Maria. Mas a saudação do anjo Gabriel não era a saudação dentro do costume judaico. Quando ele se apresenta para Maria, ele vai dizer para Maria: salve, salve, agraciada, bem-aventurada és tu, ou favorecida és tu dentre as mulheres. Isto não era um cumprimento costumeiro daquele tempo, dos povos judeus, daquela época, daquele momento. O texto vai dizer que quando ele cumprimenta ela assim, ela ficará muito perturbada, por causa que ela não entende de onde é aquele homem.
Ela não sabe de qual região aquele homem está vindo. Ela não sabe se aquele homem é romano, se aquele homem é grego. Ela não sabe. Ela está com o coração perturbada porque o complemento é diferente. Porque quando o judeu encontra um com o outro, o cumprimento é dois. Shalom ou Shalom Adonai. Não há outra conversa. O cumprimento de paz deles é Shalom ou Shalom Adonai. Esse anjo vem e começa a cumprimentá-la de forma diferente. O coração dela está conturbado. Ela não está entendendo quem é este homem. E o negócio vai ficar um pouco mais complicado, porque além dele cumprimentá-la com um cumprimento que não é comum dentro do contexto judaico, ele vai um pouco mais além, pois ele vai dizer agora qual é o plano, qual é o projeto dele estar ali, por que ele está ali, por que ele cumprimentou a ela. Quando ele disse que ela é bem-aventurada, quando ele disse que ela é favorecida, ele está dizendo exatamente pelo fato que ela foi separada para conceber e dar à luz a Jesus Cristo, ao Salvador da humanidade. Agora pensa se isso não vai deixar uma jovem entre os seus 17 a 15 anos de idade perturbada. Porque primeiro o anjo aparece e cumprimenta ela com a linguagem que não é do seu povo. Em segundo lugar, diz que ela foi separada, ainda deles saberem que havia uma promessa lá do Antigo Testamento, que o Salvador da humanidade, que a semente iria vir, o Salvador da humanidade viria para poder resgatar a humanidade. Obviamente isso assusta uma moça, porque ele vai dizer, olha, você foi separada para poder gerar o Salvador da humanidade. No teu ventre, o Salvador da humanidade será gerado, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aquilo ali está deixando ela preocupada. Por quê? Estamos falando de uma jovem de pelo menos 14 a 17 anos de idade. Agora escute isso aqui. Você vai perceber que ela está tão preocupada com tal situação, que ela vai dizer, como isso pode acontecer? Primeiro, eu sou preparada para um casamento, estou sendo preparada para um casamento, prometida para um casamento, mas eu não tenho contato com homem algum. Como isso pode acontecer? Porque ela está entendendo que a situação está toda estranha. Aí o anjo Gabriel vai dizer para ela, fica tranquilo, porque o que vai acontecer contigo não é obra terrena, o que vai acontecer contigo não é obra humana. O Espírito, a sombra do Todo-Poderoso vai te cobrir, e você será cheia do Espírito Santo, e você vai gerar o Filho de Deus. Observe que quando ele fala isso, na sequência, era para Maria já dar sua fala. Já era para Maria dizer, epa, agora eu estou entendendo, eu vou gerar o Salvador da humanidade. Esse é o privilégio que poucas mulheres no planeta Terra podem ter. Eu sou a única, eu fui a escolhida. Era para Maria estar dando salto, rodando pirueta, falando em mistério e dizendo, fui a escolhida, mas ela está calada. Ela está em silêncio, porque ainda é pesado para ela esta tal situação. Observe que ela não fala nada. O anjo Gabriel, entendendo que Maria está calada, ele poderia dizer, já que ela está rejeitando, ou não quer entender tamanho plano, tamanho projeto que Deus tem para a vida dela, tamanho propósito, então tem mais de 1000 Marias virgens e aqui dentro dos termos de Jerusalém, e vou atrás de outra virgem. Mas você vai ver que ele vai continuar insistindo, porque Deus tinha propósito em Maria. É naquela Maria que Deus tinha propósito. Então, se Deus tem propósito em Maria, ele vai fazer com que Gabriel insista. Gabriel vai falar duas poderosas palavras. A primeira é, sou enviado de Deus aqui para te dizer que tu foi escolhida. Segundo, tu vai gerar uma criança. Observe bem, esta criança que você vai gerar não é por obra humana, é por obra do Espírito Santo, coisa tremenda. Mesmo assim não convence Maria. Então ele vai dar a última tacada. E qual que é a última tacada do anjo Gabriel? A última tacada dele é dar um testemunho da prima de Maria, que Maria sabia que Deus, de que quando casou, está lutando para engravidar.
Aí vocês vão ver comigo que não estou totalmente dentro do texto, dentro da Bíblia, quando o anjo Gabriel diz assim para Maria: olha, eis que também Isabel, a tua prima, aquela que era estéril, já está na velhice, 6 meses gerando uma criança. Quando o anjo Gabriel fala isso com Maria acerca de Isabel, ela vai aceitar o propósito na hora. Por quê, pastor Tiago? Porque o anjo Gabriel não está falando de uma prima de 3º grau. O anjo Gabriel não está falando de uma prima em que Maria via de 10 em 10 anos. A cultura judaica acerca de parentesco é diferente de nós. Nós conseguimos, hoje mesmo com a tecnologia, nós conseguimos ficar 10 anos sem ver um parente próximo. Nós conseguimos ficar 20 anos sem ver parente próximo. Eu tenho parente de 1º grau que deve ter uns 15 anos que eu não vejo ele. Mas na cultura judaica não. Eles têm nesta cultura o entendimento da visita de quanto em quanto tempo. De 15 em 15 dias ou de mês em mês. Eles vão para a casa de um parente visitá-los. E quando vão para a casa de um parente, não fica ali 1 dia, 2 dias. Geralmente é entre 1 semana a 15 dias visitando aquele parente. O anjo Gabriel não está falando de alguém que caiu no esquecimento de Maria. O anjo Gabriel não está falando de alguém que Maria não tinha contato. O anjo Gabriel está falando de alguém que Maria tinha contato, que Maria conhecia e sabia o seu sofrimento cotidiano, mensal e diário, do sonho de gerar uma criança no seu ventre. Quando o anjo menciona o nome de Isabel, rapidamente ela aceita o propósito de Deus na vida dela, porque ela está entendendo: opa, o negócio é mais sério do que eu estou pensando. Se Deus operou um milagre na vida da minha prima, que já está de cabelinhos brancos, idade avançada, anos que está lutando, então esse manto é do céu mesmo. Ela vai dizer assim, e que se cumpra então, olha o que o texto vai dizer: então que se cumpra em mim. Ela está dizendo: eis que a serva do Senhor está aqui, e que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Vede bem que depois do testemunho do anjo Gabriel acerca da gravidez de Isabel, é que Maria aceitou o propósito de Deus na vida dela. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, pastor Tiago, a primeira verdade que nós aprendemos aqui no texto, é que o anjo Gabriel utilizou do testemunho de Isabel para fazer o quê? Para intensificar a fé de Maria, para que Deus estabeleça nela o seu propósito. Parou para perceber? Quando Deus tem propósito, Ele sabe como trabalha. Quando Deus tem propósito, Ele sabe como age. Você parou para perceber que Deus utiliza da vida de Isabel para projetar os seus planos no útero de Maria? Escuta o que Deus está falando esta noite aqui conosco. Eu creio piamente que ainda o maior e melhor método para você atrair alguém para o propósito de Deus é a palavra. Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus tem as suas formas de agir. Eu estou falando para alguém aqui que veio para o propósito de Deus apenas com 2 palavras de alguém. Alguém chegou perto dele e disse: Jesus te ama. E você disse: então eu quero ele. Você veio para Jesus. Outros veio para a presença de Jesus quando entrou na igreja. Ele não era crente, mas entrou na igreja e viu alguém cantando um hino, e depois do hino ele disse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Outros veio para o evangelho, para o propósito de Deus, através de um panfleto. Alguém parou na rua, entregou um panfleto para ele, e ele leu aquele panfleto, procurou um lugar e disse: eu quero aceitar esse Jesus. Mas escute isso aqui: há outros que vêm pelo poder da palavra. Alguém pregou, alguém ministrou e ele recebeu a palavra. Agora, nós não podemos também descartar que o poder do evangelho no requisito resgate para propósito é multiforme. Não podemos esquecer que Deus também tem poder de resgatar alguém para o seu propósito através de milagres.
crente. E agora eu creio que alguém vai entender o que Deus está falando aqui esta noite. Você está sentado neste banco aqui, e eu tenho a clara certeza que 90% dos que estão aqui tem alguém na sua casa, tem alguém na sua família, que Deus tem um propósito na vida dele, que Deus tem um propósito na vida dela. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite que eu tenho certeza, tenho a total certeza que você sabe que aquele homem que está lá, que aquela mulher que está lá, que aquele moço que está lá, que aquela moça que está lá, Deus tem um propósito na vida dele. A questão é, ele é do teu convívio familiar, ele sabe que você é crente, ele sabe que você é temente, ele sabe que você não perde um dia de culto, ele sabe que você é de oração, ele sabe que você faz parte de um conjunto, ele sabe que você prega, sabe que você faz parte do ministério, e o seu questionamento é esse: ele sabe de tudo isso, mas por que ele não vem? Ela sabe de tudo isso, mas por que ele não vem? Já foi feito um culto na casa para ver se atrai a ele, já foi feito um culto especial na igreja, e depois que terminou a mensagem do pregador, todo mundo ficou de pé olhando para ele com o coração dizendo: vem para Jesus, e ele não veio. Já alguém pregou para ele e não veio, alguém já cantou para ele, ele também não veio. Ele sabe que você tem tudo isso, uma vida de temor, uma vida de oração, uma vida de consagração, é crente até rachar, mas ele não veio para Jesus até hoje. Será por que ele não veio? Existem pessoas que são resistentes, elas são mais resistentes. A palavra não adiantou, um culto especial não adiantou, a visita do pastor na casa dele também não adiantou. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vai medir o que, pastor? Ele vai medir o nível da tua comunhão, da tua espiritualidade, não é pelo tanto de Bíblia que você lê, infelizmente, não é pelo tempo que você passa em oração, infelizmente, não é por quantas vezes que você vem na igreja, infelizmente. Ele vai medir na tua vida o teu nível de comunhão com Deus, é pelos impossíveis que Deus realiza na sua vida. Tem gente que é assim, infelizmente. Então, pastor Tiago, aonde é que você quer chegar nesta noite? Escute o que Deus está falando aqui. Eu vim com a palavra de Deus lá de Belo Horizonte para ministrar para alguém aqui hoje que Deus vai fazer um milagre tão especial na sua vida. Deus vai fazer algo tão impossível na tua vida, mas tão tremendo na tua vida, e que quando isso acontecer na sua vida, aquele homem não vai mais resistir o plano que Deus tem para realizar. Aquela mulher não mais vai resistir o plano que Deus tem para realizar, porque o questionamento dela e o questionamento dele é esse: ele ora muito, mas por que Deus não fez esse milagre ainda na vida dele? Ela ora muito, por que Deus não fez esse milagre ainda na vida dela? Ele é de igreja, por que Deus ainda não fez esse milagre na vida dele? E está dizendo que Deus tem propósito na minha vida? Deus é poderoso para poder atrair aquele que ele tem propósito em maneiras mais inusitadas, irmão. O que é que Deus está falando? Deus está dizendo: te prepara, porque Deus vai fazer dois efatar acontecer na tua vida. Qual que é? É como se Deus estivesse dizendo: eu vou matar 2 coelhos em uma cajadada só. Como assim? Eu vou operar na minha serva um grande milagre, opero no meu servo um grande milagre, para poder trazer aquele homem para o meu propósito, para trazer aquela mulher para o meu propósito. Quem está entendendo esta palavra? Quem está entendendo o que Deus está falando? Então se prepara, porque pode ser depois deste culto. Então se prepara, porque pode ser essa semana que vai entrar. Deus está dizendo: se prepare, vai lá naquele impossível que todo mundo está dizendo e que ninguém entende por que não acontece, porque Deus está dizendo: é nele que eu vou trabalhar, só para trazer teu filho para a minha presença, só para trazer tua filha para a minha presença, só para trazer o teu marido para a minha presença, só para trazer o teu parente para a minha presença. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Oh, glória a Deus. Observe que a primeira verdade que nós aprendemos aqui é que o anjo Gabriel utiliza do testemunho de Isabel para poder
fazer com que o propósito de Deus se cumpra na vida de Maria. A segunda verdade que nós vamos aprender no texto é qual, pastor? O testemunho do milagre de Isabel não teve participação terrena. Grita assim bem alto comigo: não teve participação terrena. Mais uma vez, não teve participação terrena. Isso aqui é tremendo demais. O testemunho do milagre de Isabel, na boca do anjo Gabriel, não teve participação humana, não teve participação terrena. Olha como ele chega para dar o testemunho. Aquela que era chamada de estéril, há 6 meses, na velhice, já está gerando uma criança. Isso aqui é um incrível. Por quê, pastor? A linguagem do anjo Gabriel é essa: o milagre dela não precisou de passar por mecanismos terrenos, porque se precisasse, ela estaria esperando até hoje. O anjo Gabriel está dizendo: o milagre dela veio na canalização da vertical para horizontal. O milagre dela não teve de esperar na gaveta, não teve, oh glória, o milagre dela não teve jeitinho humano, jeitinho terreno. Está entendendo o que Deus está falando aqui esta noite? Oh glória, eu estou pregando sobre milagre, e Deus está falando esta noite aqui. Escute isso: o teu testemunho não terá participação terrena. O teu testemunho não terá participação terrena. Tem alguém nesta noite que está guardando o milagre da parte de Deus, e ele está esperando a participação do homem, a intervenção do homem. Tem alguém que está me ouvindo aqui hoje, que já tem tempo que ele está guardando. Ele está guardando o advogado, ele está guardando o juiz, ele está guardando o médico, ele está guardando o amigo influente, ele está guardando o vereador, está guardando o deputado, e os anos estão passando, ele está guardando. Mas Deus está falando esta noite: testemunho divino você dá depois de um culto como esse. Vou responder: testemunho divino você dá depois de um culto como esse. Pastor Tiago, como assim? Escute isso aqui, por gentileza. O que Deus está falando para mim e para você é que quando o anjo Gabriel deu testemunho de Isabel, ele não disse assim: e Isabel, tua prima, depois de ter passado pelo ginecologista, está gerando uma criança. A tua prima, por nome de Isabel, depois que ela foi fazer o tratamento de fertilidade, ela já está gerando uma criança. Não, a linguagem é essa: ela já está gerando. O que ele está dizendo? O que ela recebeu não veio da terra, o que ela recebeu veio do alto. Vou repetir: o que ela recebeu não é terreno, o que ela recebeu veio do céu. Eu creio piamente que Deus pode usar o homem para nos abençoar, eu creio. Mas há milagres que Deus está dizendo: eu não vou dividir minha glória com médico, eu não vou dividir minha glória com advogado, eu não vou dividir a minha glória com prefeito, com vereador, com amigo influente. Não vou dividir. O que eu vou fazer vai vir de cima para baixo. Ah, oh glória, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus aqui. E estou ministrando para alguém que entende. Deus está falando aqui. Isso aqui é a campanha do Efatá. Deus está dizendo: eu já estou abrindo os caminhos, eu já estou abrindo o que estava fechado. Deus está dizendo: quando vem de cima para baixo, não existe não de advogado, não existe não de médico, não existe esse negócio de trancar na gaveta. Quando Deus decide fazer, Remenai Candosebinaia, Uramai Canalassuribicanturibia. Eu venho com autoridade esta noite aqui para dizer, Guilherme, que no último elo desta campanha, alguém vai dar um testemunho divino. Como assim, pastor Tiago? Alguém vai dizer: depois da campanha do Efatá, eu comecei a gerar criança. Depois da campanha do Efatá, eu comecei a trabalhar. Depois da campanha do Efatá, os problemas que estavam enrolados desenrolaram. Depois da campanha do Efatá, os meus filhos vieram para Jesus. Depois da campanha do Efatá, o juiz bateu o martelo a meu favor. Eu vim profetizar esta noite aqui que Deus vai levantar alguém para testemunhar. Testemunho divino. Oh glória.
Alguém pode levantar a mão e falar alguma coisa para Deus aí agora? Diga alguma coisa para os céus, porque milagres estão acontecendo aqui hoje neste ambiente. Aleluia. Deus pode fazer. Deus pode fazer. E não fica triste comigo, irmão, porque eu não prego a Bíblia pela metade. Haverá cultos que Deus prepara, campanhas, pregadores, para tratar somente do âmbito espiritual. Mas tem cultos, aleluia, que Deus desce para resolver os nossos impossíveis. Oh, glória a Deus. Você vai perceber comigo. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui com o testemunho do anjo Gabriel acerca de Isabel. É o que, pastor? É que os céus nunca aponta e nem apontará um problema sem solução. Vou repetir. Os céus nunca falar de um problema sem solução. Toda vez que os céus falar de um problema, seja ele pejorativo, o céu já fala e o problema já foi solucionado há muito tempo. Me explica isso, pastor Tiago, eu te explico. Você vai perceber comigo que na boca do anjo Gabriel, esta mulher por nome de Isabel, ela tinha um apelido nas montanhas da Judéia. Não é eu, é o texto que diz qual que era o apelido de Isabel: estéril. Observe a linguagem do anjo: aquela que era chamada de estéril. Você tem noção do problema aqui que ele está relatando? Você tem problema da situação que Isabel está passando aqui? Escute isso aqui é muito sério, isso aqui é profundo demais. Por quê, pastor Tiago? Quando ele diz que Isabel era zombada como estéril, ele está falando do sofrimento de Isabel. Como assim? Você não sabe? O casamento de Isabel, mas de Zacarias, era para ter sido considerado naquela época o casamento do ano. No contexto judaico, o casamento do século. Por que, pastor Tiago? Primeiro, vamos lá para Zacarias. Primeiro, que Zacarias é quem? Zacarias é quem? Zacarias é sacerdote. De qual linhagem? Da linhagem dos Abias. A linhagem dos Abias é uma das linhagens mais respeitadas no contexto sacerdotal. E é interessante entender isso aqui, por quê, pastor? Porque os Abias a carregava na sua genealogia, por causa do significado do seu nome, o sentido de Deus como pai. O nome Abias no original é: o meu pai é Javé. Então significa que em toda a linhagem dos Abias, em todas as linhagens, Deus era como pai. Agora observe que o moço casa, o moço vai casar, e ele está agora naquela expectativa de ter uma criança nos seus braços, porque no nosso conceito aqui, prosperidade, ter muito é ter dinheiro, mas do judeu não, é quanto mais criança vir para o colo, isso para eles que é prosperidade, isso que para eles que é herança. Ele está casando e está aguardando a mulher engravidar. Passa uma semana, ela não engravida. Passa 20 dias, ela não engravida. Passa um ano, ela não engravida. Lá no templo, alguém começa a questionar e dizer: o negócio está complicado, hein? Tem algum pecado escondido aí. Tem alguma maldição que Zacarias está carregando. Apesar de ele ter o significado de meu pai é Javé, tem um problema sério aí, porque a mulher do camarada não engravida. Ou o problema está nele, ou o problema está nela. Alguém está apontando o dedo e está dizendo: Deus foi pai na linhagem dele até chegar nele. Quando chegou nele, Deus já não age mais como pai. Deus já não age mais como provedor, como protetor, como cuidador. Imagina alguém apontando o dedo e dizendo: olha, há o homem aí, ó, que já não tem mais Deus como pai. Carrega uma linhagem de Deus na paternidade, mas Deus não é mais pai dele. Imagina ele sendo zombado quando ele sobe do templo para as montanhas da Judéia, e alguém apontando o dedo dizendo: está subindo aí, ó, tem cargo de sacerdote, título de sacerdote, mas a mulher não gera. Ambos são estéreis, não pode gerar. Deus não é pai na vida dele. E o negócio complica mais ainda em Isabel. Por quê? Porque além de Zacarias ser de uma linhagem sacerdotal, Isabel também é da linhagem sacerdotal do tronco arônico. Aperta mais ainda. Alguém tem um problema aqui. Alguém está dizendo: a mulher é da linhagem sacerdotal, o homem é da linhagem sacerdotal, e ambos, nessa esterilidade, ela é zombada como ela sobe. Eles são zombados quando eles descem. Alguém está dizendo: está subindo o estéreo, e é estéreo.
Está subindo o casal de estéreo, está descendo o casal de estéreo. Oh glória! Imagine comigo que todo mundo aponta o dedo, mas aponta o dedo para falar do problema, mas ninguém traz a solução. Orimiclã, mandai xebre. Oh glória! Oh glória! Porque é mais fácil apontar o dedo do que estender as mãos, né? É mais fácil criticar do que dizer vou orar por ti. É mais fácil tentar terminar de afundar, matar, do que dizer conta com os meus ombros, conta com as minhas orações. Todas as linguagens terrenas, todas as linguagens terrenas de zombaria eram linguagem de pessoas que não tinham o poder, o interesse e também o potencial de resolver o problema deles. Eles é chamado de estéril até o céu apontar o problema. Agora quem está chamando Isabel de estéril já não é mais o povo da montanha da Judéia, não é os irmãos lá do templo. Quem está chamando ela de estéril é os céus. Mas olha como que a linguagem dos céus funciona. Quando os céus fala do problema, na linguagem dos céus, oh glória, o problema vai para o passado e a providência, a solução vem para o presente. Me explica, pastor Tiago, eu te explico. Olha os céus falando do problema de Isabel. Olha os céus falando, ó. Aquela passado, que era passado, chamada passado, de estéril passado, agora presente, já gera presente, há 6 meses presente. Escuta, oh glória, eu estou sentindo Deus aqui, aleluia. Há uma graça de Deus aqui. Tenta entendendo a mensagem, já está glorificando. Você está entendendo como é que os céus trabalham? Quando os céus apontam um problema, a solução já é resolvida há muito tempo. O céu está dizendo aqui, olha, no linguajar da terra, a esterilidade dela estava no presente, mas no linguajar do céu, a esterilidade vai para o passado e a solução vem para o presente. Eu vou dar lugar na casa. Aleluia! Deus está falando esta noite aqui. Eu estou pregando para alguém nesta noite aqui, que porventura passou pela porta deste tabernáculo com problemas no presente. Você pode ter entrado com ele no presente, mas vai voltar com ele no passado. Quem está falando do teu problema aqui hoje é Jeová. Vou repetir, quem está falando do teu problema aqui hoje é Jeová. Ela estava enfermo, ele estava enfermo, ele estava desacreditado, a porta estava fechada, o ventre estava fechado. Deus está dizendo hoje: eu pego o teu problema, jogo no passado e trago a solução para o presente. Alamande raia, alamanduracelwa. Diga para alguém com todo respeito, diga assim para ele: o seu problema só fica no presente até os céus apontar. Aleluia! Até os céus apontar. Ele estava e já não está mais. Eu vou repetir, ele estava e já não está mais. Você entrou carregado com ele, mas já não está mais com ele. Você entrou com a bagagem de problema aqui nesse templo. Deus está dizendo: vai voltar com providência, porque os céus estão falando do teu problema hoje. Ai, glórias. Os céus falou do problema. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Por que é que o problema de Isabel vai para o passado e a solução vem para o presente? É simples. Eu vou te explicar por quê. Esse casal entendeu que com Deus não existe inversão de valores. Me explica, pastor Tiago? Eu te explico. Olha o que o versículo 6 nos faz apanhar. Escuta isso aqui. Versículo 6. O texto diz que eles eram justos perante Deus. O texto vai dizer que eles viviam irrepreensíveis. Então vamos aprender 2 coisas aqui. 2 coisas. Primeiro, poderiam apontar o dedo para eles e chamar eles de estéril quanto quisesse.
Mas ninguém poderia falar que eles davam mau testemunho. Ninguém. Ninguém poderia apontar o dedo e falar: crente meia boca, crente meia tigela, não dão exemplo e não dão testemunhos. Eles praticavam a justiça e viviam irrepreensíveis. Segundo, a Bíblia diz que eles atentavam para os mandamentos do Senhor. Quantos eram os mandamentos? Quantos eram os mandamentos, irmãos? Quantos? 10. Para eles era fichinha. Agora, o texto diz que além dos 10, eles observavam os preceitos da lei. 613 preceitos eles observavam. Pega isso aqui, por gentileza. De quem que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um casal que era mais crente do que qualquer um de nós aqui. Temente a Deus, de oração, postura, caráter. O problema todo é o que, pastor Tiago? O problema todo da situação é que eles eram estéreis. Agora olha aqui para mim, por favor. Tem um casal aqui que merecia, já no início do casamento, ter um filho. É esse casal. Mas Deus não dá. Anos se passam. A idade chega. A velhice vem. Isabel não gera. Eles poderiam chutar o balde e falar: que negócio é esse? Nós somos tementes a Deus, praticamos justiça, observamos a lei, observamos os preceitos da lei. Nós somos caluniados, zombados, tacam pedra em nós, zombam, riem de nós, e Deus não faz nada. Que negócio é esse? De temer a Deus, de servir a Deus que nada. Eles poderiam chutar o balde. Eles poderiam chutar o balde, falando: sou crente, não temo mais a Deus a partir de hoje, quero saber de milagre, de Deus, de nada. Mas não. O tempo passa. O maior desejo deles é ter um dos maiores desejos deles era ter uma criança. Mas sabe por que é que eles não chutam o balde? É porque eles não servem a Deus pelo que Deus pode dar. Eles servem a Deus pelo que Deus é. Alamante uramacheia. Eu quero ter uma criança, o meu sonho é ter uma criança no meu braço, mas se tu não me der, a tua presença já é o suficiente. A nossa comunhão já é o suficiente, meu Senhor. Eles estão dizendo: o negócio é o seguinte, nós desejamos o milagre, nós queremos o milagre, mas o negócio é o seguinte, o milagre fica aqui, e Deus está aqui. Não inverta valores, irmãos. Sabe por que tem gente que nunca recebe nada de Deus? É porque o milagre para ele é prioridade. Quem tem que ser prioridade da sua vida é Deus. O milagre é consequência da tua comunhão com Ele. Pastor Tiago, o que é que eu devo fazer se veio? Continue praticando justiça. Pastor Tiago, o que eu devo fazer? Ainda não veio, continue vivendo uma vida irrepreensível. Pastor Tiago, o que eu faço se ainda não veio? Continue lendo a palavra, continue lendo, meditando na lei. Pastor Tiago, o que é que eu faço? Continue tendo Deus como prioridade. Eu termino, por que, pastor Tiago? Porque Deus ainda ouve oração de quem pratica justiça. Ah, eu estou sentindo Deus aqui. Porque Deus ainda ouve oração de quem pratica justiça. Eles estão anos praticando justiça, estão anos orando, estão anos lendo a lei, estão anos observando os mandamentos do Senhor. Olha aqui para mim, observando os preceitos da lei do Senhor. Olha aqui para mim, estão orando. Então, por que estão orando? Porque Deus olhou lá de cima e disse: agora chega. Chegou o momento de Zacarias. Chegou o momento de Isabel. Aleluia. Deus ouve a oração de quem pratica justiça. Deus está dizendo: vou mostrar para eles que eu sou Deus que ouço a oração de quem pratica justiça, e vou honrá-lo no lugar onde ele mais foi pisado, mais foi humilhado. Porque, pastor Tiago, versículo de número 9, a Bíblia diz que Zacarias está lá no templo, na ordem do teu turno, esperando a sorte cair nele, para ter o privilégio
privilégio de entrar no templo para poder oferecer sacrifício. Agora pega isso aqui comigo. Aqui está a ordem dos Abias. Aqui está a ordem do tronco arônico, dos aronitas. Imagina os que estão aqui, ó, dizendo assim, o negócio é o seguinte, entre mim e Zacarias, vou ficar tranquilo, que quando a sorte for lançada, vai cair em mim. Ele tem problema. Tem anos que a mulher dele não gera. Ou é ele, ou é a mulher dele. Entre nós aqui, ele é o mais improvável. Ele pode ser improvável. Mas Deus conhece as marcas no joelho dele. Ele pode ser improvável, mas tem um odre de oração que está crescendo anos, entre anos, entre anos, entre anos, na presença de Deus. Imagina Zacarias lá agora dizendo, meu Senhor, eu não posso ter um filho, mas pelo menos me dá o privilégio de entrar, depois de anos, na sua casa e oferecer incenso na tua presença. Oh glória! Deus olha lá de cima e diz, chegou a hora dele. Chegou o momento dele. O sumo sacerdote pega a estola sacerdotal, arranca o urim e o tumim e vai lançar a sorte entre a ordem dos sacerdotes. Quando ele lança a pedra, em qual ordem que cai? Na ordem dos Abias. E na ordem dos Abias, quem que é o mais velho? Oh glória! Alamante orabacala série micanduramaia. Oh glória a Deus! Zacarias envelheceu, irmão, mas a promessa não envelhece. Eu vou repetir, Zacarias envelheceu, mas a promessa não envelhece. Você está entendendo o que Deus está falando esta noite? Continue acreditando na promessa. O tempo pode passar, a idade pode chegar, mas a promessa ainda está viva. A promessa ainda está de pé. Cai em Zacarias, e eu termino, caiu nele a ordem. Assim que a ordem cai em Zacarias, a Bíblia vai dizer que ele entra dentro do templo. Quando ele entra dentro do templo, ele está à esquerda do altar, oferecendo incenso. Escute isso. Oh glória. É um privilégio sim ou não? É um privilégio sim ou não? É claro que é. Agora, se fosse eu, aqui, ó, o nonato, o egoísta, o nonato egoísta, é a minha oportunidade, é o meu momento. Ele está com incenso na mão. E quando ele oferece o incenso, ele não oferece a favor dele. Ele oferece o incenso a favor do... O sacerdote não tinha o direito de oferecer o incenso para ele. Ele tinha que oferecer o incenso pelo povo. Pastor Tiago, eu posso provar teologicamente como biblicamente. Biblicamente. Enquanto ele está do lado de dentro do templo, na esquerda do altar oferecendo incenso, onde que o povo estava? No pátio. E que o povo estava fazendo? Orando. Que oração é essa? Senhor, receba o incenso de Zacarias ao nosso favor. Ele está aqui, ó, balançando o incenso, dizendo, Senhor, cura esse povo, converte o coração desse povo, sara a nossa terra, nos livra, tem misericórdia de nós. Imagina se fosse um de nós, hein? Com um problemão em casa, mulher estéril, gente zombando, caluniando. Ele poderia dizer, o negócio é o seguinte, vou oferecer incenso para ninguém. Vou oferecer incenso é para mim, meu irmão. O negócio está feio pro meu lado, a situação está complicada, estou sendo zombado, é a minha hora, é o meu momento, mas a carícia não sou egoísta, não. Eu vou oferecer o meu incenso para o povo. Mas a Bíblia diz que enquanto ele oferecia incenso para o povo do lado de fora, o anjo Gabriel desceu à direita do altar. E quando o anjo desce à direita do altar, a linguagem do anjo é essa: Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração, Zacarias. Mas que oração é essa? Não é a oração que Zacarias fazia pelo povo lá fora, era a oração que há anos ele fazia para a sua esposa gerar uma criança. Você está entendendo o que Deus está falando essa noite? Preocupa com o seu milagre, não só oferece o seu incenso. Ore por alguém, ofereça incenso por alguém hoje. Porque enquanto você ora por alguém, Deus faz o seu.
Enquanto você ora por alguém, Deus está olhando para você. Não seja egoísta. Esta noite alguém precisa de uma oração através da tua vida. Não passe por este templo de mãos vazias. Entra neste templo com incenso na mão. Enquanto você oferece incenso para alguém, Deus está dizendo, ela está oferecendo incenso para alguém, mas eu estou resolvendo o problema dela. Eu estou resolvendo o problema dele. Coloca de pé para mim terminar já. A vontade de pregar até 9h40. Está gostoso demais. Ô glória. Olha aqui para mim, irmão. Olha isso aqui. Escute isso. O anjo falou com Zacarias. Ele regalou uns olhos de todo tamanho. Como pode esse manto? Eu já estou velho, minha mulher também está velha. Aí o anjo falou que o negócio é o seguinte. A ordem veio do alto. Velhice não interessa. A ordem veio de cima. Agora já que você não acreditou em primeira mão, fica mudo. Fica calado. Fica em silêncio, não conta para ninguém. Eles vão continuar zombando. Zombando. Não fala nada. Enquanto eles zombam, o milagre vai crescendo. Escute isso. Você não tem que provar nada para ninguém. Se Deus falou, prova nada para ninguém. Deixa o milagre crescer. O milagre vai falar por você. Fica calado. Não discute. Agora olha isso aqui, por gentileza. É interessante. É que quando o anjo fala do problema, ele fala que Isabel vai engravidar. Isabel estava no templo ou Isabel estava em casa? A pergunta é, estava no templo ou em casa? Em casa. Você viu que o problema que o anjo disse estava em quem? Estava em Zá? Não era em Zacarias, era em Zá? Mas se Isabel está com problema, ela está em casa ou está no templo? Ela está em casa. Ok. Isabel está em casa. Mas Zacarias está no templo. Eu vou repetir. Isabel está em casa. O problema está lá. Mas está no templo. Está entendendo quanto Deus está falando com você aqui essa noite? Está compreendendo o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Ah, pastor, mas o problema está lá, em fulano, com ciclano, com bertano, em tal lugar. Deus está dizendo, tem problema, você está no templo. O anjo não manifestou para o casal quando o casal estava dentro do quarto, na alegria. O anjo não manifestou para o casal quando eles desciam junto para o templo, não. O anjo manifestou para Zacarias quando ele estava no templo, em frente ao altar do lado esquerdo. Por quê, pastor Tiago? Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para nós, existem problemas que você consegue resolver no gabinete do prefeito. Existem problemas que você consegue resolver no gabinete do vereador. Você consegue resolver no quarto da sua casa. Mas tem problemas que você só resolve no altar. Ah, eu estou sentindo Deus aqui essa noite. Zacarias, o seu problema só se resolve aqui. Por quê? Porque é impossível. Se fosse comum, resolver em qualquer lugar, mas impossível não resolve no altar. Alabai, Temeneclama, Lassúria. Eu estou com uma fé, irmão. Eu acho que eu estou com mais fé do que muita gente aqui hoje. Eu estou com uma fé tão grande que eu tenho certeza que antes de você passar por aquela porta, aleluia, o teu milagre já está te esperando na tua casa há muito tempo. Manai, Chorimi Calamaia. Rebenafai, Delai, Chanchurimi Raia. Quero convidar aqui neste altar, rapidamente. Só quem sabe que tem um efatá. Como assim, pastor? Só quem acredita que já se abriu. Alamanda, alamashprefinaia. Deus está dizendo, venha para o altar. Porque o seu impossível eu vou resolver aqui. Então eu quero convidar no altar você que tem um impossível. Você que tem um problema. Fala, pastor Tiago, eu venho para este altar porque eu sei que o meu problema só pode ser resolvido no altar. Calabande, ralassuri, micanto, ramaia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu creio piamente nesta palavra. Alamande, raiz, teplefianai. Mas venha com graça, irmão. Venha com fé, venha com alegria. Não venha com a cara de derrotado. Você já entendeu o que Deus falou contigo. Você não vai voltar do mesmo jeito.
Você já está entendendo? Fracassado e derrotado aqui é Satanás. Venha com fé. Basta um toque de Deus e efatá, irmão. E abre. Agora escute isso. Você veio para o altar, sim ou não? Sim ou não? Uma pergunta eu te faço. Zacarias veio para o altar de mão vazia? Vou repetir, ele veio de mão vazia? O que Zacarias tinha com ele? Ele tinha aí? Se fosse que esse pregador pilantra, hein? Rato tesouraria, hein? Já imaginou? Vou dizer algo para você aqui, irmão. O seu incenso hoje é a sua sinceridade. É o teu quebrantamento. É a tua verdade. Não venha neste altar sem incenso. Nós vamos orar por vocês. Mas o incenso está na sua mão. Na medida que você liberar o incenso, os céus te respondem. Tem que valer a pena a tua vida aqui neste altar, irmão. Tem que valer a pena a tua vida nesse culto. Tem gente que trabalhou o dia inteiro, teve problema o dia inteiro, foi complicado para estar aqui. Tem que valer a pena a tua vida aqui hoje. Você prestou o teu culto. Tem que valer a pena. Vamos fazer uma proposta aqui agora. Nós não vamos orar por nós. Como assim, pastor? Você vai escolher alguém aí na sua mente agora e vai orar por ele. Pastor, e eu? Você pegou a palavra não, né? Pegou a palavra ou não? Você só vai orar por alguém. Enquanto você estiver orando por alguém, Deus está dizendo, eu desço para responder o seu. Entendeu o que Deus está dizendo? Você ora por alguém. E Deus está dizendo, enquanto ela ora por ele, eu faço por ela. Enquanto ele ora por alguém, eu faço por ele. Tem alguém que tem senso aí? Aleluia. Então levante as suas mãos se quiser. Põe a mão no coração, na tua cabeça ou na enfermidade. Mesmo que você ponha a mão na enfermidade, você não vai orar, você vai orar por alguém. Deixa que Deus vai fazer por você. Você ora por alguém e Deus vai fazer por você. Então nós vamos unir a nossa fé em oração aqui agora. Os pastores já estão orando aqui pelos pedidos. Nós vamos orar. Comece a oferecer o seu incenso aí. Comece. Soberano Deus e Pai, os teus filhos largaram os bancos e vieram para o altar, para a ponta do altar. E nenhum deles vieram aqui de mãos vazias. Eles vieram com incenso em suas mãos, ó Pai, acreditando que enquanto por alguém, o Senhor visita os problemas impossíveis que eles têm enfrentado. Eu venho como ministro do teu evangelho profetizar nesta noite aqui, que enquanto a tua serva ora, enquanto o teu servo está orando agora, Espírito Santo, desça agora no altar. Espírito Santo, manifeste agora e responda a tua serva, responda o teu servo nesta noite. Eu profetizo, Pai querido, o efatá do casamento, o efatá do corpo físico, o efatá da vida sentimental, o efatá da família. Eu profetizo o efatá dos negócios dele, eu profetizo o efatá do ministério. Espírito Santo de Deus, Pai, eu estou vendo milagres acontecendo pelos olhos da fé. A tua serva vai testemunhar. O culto do testemunho divino vai chegar para ela. O culto do testemunho divino vai chegar para ele. Fortaleça ela, Senhor. Fortaleça ela, Senhor. O problema que o advogado não resolve está na tua mão. O problema que o juiz não pode está na tua mão. O problema que o amigo influente não pode estar na tua mão, Senhor. O problema que os homens da terra não podem fazer está na tua mão. Nós só oramos por alguém. Enquanto oramos, olhe para nós, Senhor. Oramos.